O ditado "você nunca sabe o que ocorre por trás de portas fechadas" é verdadeiro. Se as paredes falassem, às vezes contariam histórias horríveis. Neste vídeo, veremos 5 casas assustadoras, palco de acontecimentos horríveis dos tempos modernos. Algumas que até hoje permanecem sem solução. Tranque suas portas e vamos começar. – 12.205 Imperial Avenue, Cleveland, Ohio. Esta casa branca geminada na Imperial Avenue, em Cleveland, parecia bastante comum. O homem que morava lá desde 2005, Anthony Sowell, era um ex-fuzileiro naval e, ao que tudo indica, parecia inofensivo o suficiente. Ele costumava sentar nos degraus da frente bebendo cerveja, às vezes com uma mulher, e convidava vizinhos para churrascos, que eles aceitavam com prazer. Embora estivesse claramente passando por dificuldades, ele não causava problemas para os vizinhos, que o descreviam como amigável e respeitoso. A única reclamação era que ele cheirava mal, e a casa dele também. Além disso, ele não dava motivo para questionarem o que fazia a portas fechadas. Sem que eles soubessem, Sowell estava no registro de criminosos sexuais e tinha passado 15 anos na prisão por sequestro, estupro e tentativa de estupro. Após sua libertação em 2005, ele se mudou para a casa na Imperial Avenue, que pertencia ao seu falecido pai, Tomás, e à esposa de Tomás, Sagara, que mais tarde foi morar em um asilo. Em outubro de 2009, Latundra Phillips foi convidada por Sowell para ir à sua casa tomar uns drinks. Conforme os dois se embriagavam, Sowell ficou violento, atacou Latundra e abusou sexualmente dela. Após escapar, ela denunciou Sowell à polícia. Em 29 de outubro, a polícia foi à casa de Saul, de 50 anos, com mandado de prisão. Ele não estava lá, mas foi preso 2 dias depois. Ao revistar a casa dele, os policiais encontraram uma cena de pesadelo. Restos de 2 mulheres estavam em uma cova rasa no porão, junto com um crânio embrulhado em papel em um balde. 4 cadáveres foram achados em vãos da casa dele e 3 corpos enterrados no jardim, junto com partes de outro corpo. No total, foram encontrados restos de 11 mulheres. Testes forenses mostraram que a maioria foi estrangulada e algumas achadas amordaçadas com seda e amarradas. Todas haviam sido abusadas sexualmente da forma mais depravada possível. Depois, soube-se que Sowell também estuprou outras 3 mulheres que deixou vivas. Todas, exceto uma, eram mães, com idades entre 53 e 25 anos. Todas tinham histórico de uso de drogas, algo que, segundo a polícia, Sowell usava para atraí-las para sua casa. Ele foi acusado de 11 homicídios qualificados e 74 crimes de estupro, sequestro, adulteração de provas e abuso de cadáver. Ele ficou conhecido como o Estrangulador de Cleveland. Em 22 de julho de 2011, Sowell foi condenado por todas as acusações, exceto 2, e em 12 de agosto foi sentenciado à morte e colocado no corredor da morte na Chillicothe Correctional Institution, em Ohio. Após sua condenação, sua antiga residência na Avenida Imperial, número 12.205, foi demolida por ordem dos líderes da cidade e, posteriormente, um jardim memorial para as 11 vítimas foi criado. Sowell morreu em 8 de fevereiro de 2021 após sofrer de uma doença terminal não especificada. – 875 South Bundy Drive, Brentwood, Califórnia. Em janeiro de 1994, Nicole Brown Simpson mudou-se para esta casa geminada de 3 andares, alugada na Bundy Drive, em Brentwood, Califórnia. Antes da mudança, Nicole passou por um divórcio conturbado com O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e ator. O casamento deles era conturbado e a polícia foi acionada várias vezes por violência doméstica. Mesmo após o divórcio em 1992, Simpson e Brown tentaram se reconciliar e houve acusações de perseguição de ambos os lados. Parece que as coisas se acalmaram para Nicole na época em que se mudou para Bundy Drive. Em abril daquele ano, ela conheceu Ron Goldman, garçom de 25 anos, e iniciaram uma relação platônica, encontrando-se às vezes para café e jantar. Mas Simpson ainda mantinha contato próximo com Nicole, e quando ela ficou doente com pneumonia, foi ele quem veio cuidar dela. No dia 12 de junho, Nicole conversou com sua amiga próxima, Kris Jenner, e elas combinaram de se encontrar no dia seguinte para almoçar. Naquela noite, ela e a mãe jantaram no restaurante onde Ron Goldman trabalhava. Após a saída delas, Nicole ligou ao restaurante avisando que sua mãe perdeu os óculos e pediu para procurá-los. Os óculos foram encontrados e Goldman se ofereceu para devolvê-los na casa de Nicole, decisão que foi fatal.
Na madrugada de 13 de junho, Brown e Goldman foram achados mortos a facadas em uma poça de sangue fora da casa de Nicole. Uma autópsia determinou que Nicole foi esfaqueada 7 vezes no pescoço e na cabeça e sofreu um corte de 14 centímetros na garganta que rompeu as artérias carótidas esquerda e direita e atingiu as veias jugulares direita e esquerda. O corte no pescoço quase a decapitou. Ela tinha ferimentos de defesa nas mãos. Ron foi esfaqueado várias vezes no pescoço, peito e abdômen, com ferimentos de defesa nas mãos. Acredita-se que Ron não era o alvo, mas foi morto para silenciá-lo. O.J. Simpson se tornou imediatamente uma pessoa de interesse no caso dos assassinatos e, com seus advogados, planejou se entregar na manhã de 17 de junho. No entanto, ele não apareceu e depois foi alvo de uma perseguição policial em baixa velocidade em um carro que pertencia e era dirigido por seu ex-companheiro de equipe e amigo de longa data, Al Cowlings. Segundo Cowlings, Simpson estava no banco de trás com uma pistola na cabeça, ameaçando se matar se não fosse levado à mansão em Brentwood. Simpson foi preso e acusado pelos assassinatos de Nicole e Goldman. Ele foi julgado pelos assassinatos em um processo criminal polêmico e bastante divulgado que durou quase 9 meses, resultando na surpreendente absolvição de Simpson. Mas um julgamento civil, movido pelo pai de Ron Goldman, responsabilizou Simpson pelas mortes indevidas e o condenou a pagar 33,5 milhões de dólares em indenização. Em 2007, Simpson foi preso em Las Vegas, Nevada, e acusado de assalto à mão armada e sequestro. Ele foi condenado e sentenciado a 33 anos de prisão, com um mínimo de 9 anos sem direito à liberdade condicional, e foi libertado em 2017. Ele morreu de câncer em fevereiro de 2024. A casa ficou vazia por 2 anos após as mortes, mas em 1997, os novos donos reformaram toda a vegetação onde Brown e Goldman foram encontrados, deixando o local do crime quase irreconhecível. Eles mudaram o endereço oficialmente. No entanto, isso não impede que turistas apareçam de vez em quando. (810 North Linden Drive, Beverly Hills, Califórnia). Uma mansão em Beverly Hills com 7 quartos e 7 banheiros foi vendida por 17 milhões de dólares, apesar do assassinato brutal ocorrido lá. Na década de 1940, o infame gangster americano Bugsy Siegel alugou a residência para sua namorada Virginia Hill. Em 1947, o contrato de aluguel ia expirar e Virginia já havia se mudado, pois seu relacionamento com Siegel estava cada vez mais instável. No dia 20 de junho, Siegel voou de Las Vegas para retirar as últimas roupas e pertences pessoais da casa. Naquela noite, ele estava sentado na sala de estar lendo um exemplar do Los Angeles Times. Seu associado, Alan Smiley, também estava presente. Sem qualquer aviso, um agressor desconhecido atirou pela janela com uma carabina militar M1 de calibre 30, atingindo Siegel 4 vezes, 2 na cabeça e 2 no rosto. Alan Smiley sofreu ferimentos leves quando uma bala rasgou seu paletó e arranhou seu braço esquerdo. Em 26 de dezembro de 1946, apenas 6 meses antes de Siegel ser morto a tiros, ele inaugurou o Flamingo Hotel, localizado ao sul de Las Vegas, ao longo da rodovia para Los Angeles. Hoje, essa rodovia, agora cheia de mega resorts, é chamada de Las Vegas Strip. Hoje, a casa ainda chama a atenção, com pessoas indo lá com frequência para fotografar. A sala de estar onde Siegel foi baleado foi reformada, mas basicamente continua igual àquela noite fatídica. O fascínio pelos gangsters, e em particular por Siegel, foi a inspiração para o filme Bugsy, de 1991, no qual Warren Beatty interpretou Siegel. O atirador nunca foi identificado, mas há várias teorias sobre o motivo do disparo. Alguns acham que líderes do Sindicato do Crime da Costa Leste, que financiaram o Projeto Flamingo, se irritaram com o estouro do orçamento. Alguns sugerem que ele foi morto pelo irmão de Virginia Hill ao descobrir seus maus tratos a ela. Na verdade, ele tinha muitos inimigos. Era um gangster e ex-assassino de aluguel, com temperamento explosivo ao ser contrariado. Apesar de sua importância na construção da Las Vegas moderna, tudo foi financiado por jogos de azar e extorsão. O caso segue em aberto, mas as chances de encontrar o responsável pela morte dele são pequenas. O Departamento de Polícia de Beverly Hills ainda considera o assassinato um caso aberto e não libera o arquivo de Siegel. Apartamentos Homefield Court, na Thornton Road, Bradford, Reino Unido.
Em 2010, um zelador dos apartamentos Homefield Court, em Bradford, sentou-se para revisar as imagens do circuito interno de TV. Havia uma onda de vandalismo e pequenos crimes na área, e ele esperava flagrar o responsável nas câmeras. Porém, o que ele viu foi ainda pior do que imaginava. No corredor, ele viu um homem perseguindo uma mulher, alcançando-a e a deixando inconsciente. Ele deixou a mulher no chão, voltou com uma besta e atirou na cabeça dela. Depois, arrastou o corpo para fora de vista. O mesmo homem foi flagrado indo e vindo com sacos de lixo e uma mochila. O zelador, chocado, chamou a polícia de West Yorkshire. Eles já sabiam de ao menos 3 trabalhadoras do sexo desaparecidas no último ano e temiam lidando com outro assassino em série na região de Bradford. O primeiro foi Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire. O homem foi rapidamente identificado como Stephen Griffiths, morador do Homefield Flats, e logo preso. No entanto, a princípio, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência física que o ligasse a qualquer crime. Isso durou até receberem uma ligação de alguém que encontrou partes de um corpo feminino no rio Eire, em Shipley. Também acharam uma cabeça humana em uma mochila. Os restos mortais foram identificados como de Suzanne Blamires, uma trabalhadora do sexo desaparecida, de 36 anos, e a descoberta foi logo relacionada ao sumiço de Shelley Armitage e Susan Rushworth, também trabalhadoras do sexo. A polícia revistou o apartamento de Stephen de um quarto no Homefield Court e investigou seu histórico. Descobriram que ele era um doutorando de 40 anos em criminologia na Universidade de Bradford, com interesse especial em Jack, o estripador. Ele era solitário, tinha problemas de saúde mental e já esteve internado em hospital psiquiátrico. Ele também tinha um site estranho usando o pseudônimo Vampira, no qual escreveu: "Sou, no máximo, um pseudo-humano, no pior dos casos, um demônio." O que esse pseudo-humano fará, nos perguntamos. Dentro do apartamento dele, os detetives encontraram 2 grandes lagartos monitor que ele mantinha como animais de estimação, além de ratos em um baú que ele usava para alimentá-los. Seus vizinhos relataram que ele deixava lagartos nos corredores, fazia muito barulho a qualquer hora e quase sempre usava um casaco preto de couro. Ele morava no apartamento há 13 anos. Em maio de 2010, ao ser acusado de 3 assassinatos no tribunal, ele afirmou se chamar o Canibal da Besta. Ele afirmou que comeu partes da carne de Susan, acrescentando: "Isso faz parte da magia." Em 21 de dezembro de 2010, ele foi condenado pelos 3 assassinatos após admitir culpa e recebeu prisão perpétua, o que significa que nunca será libertado. Acredita-se que matou mais de 3 pessoas após confessar 5, mas depois se recusou a cooperar com a polícia. O Homefield Court continua de pé e com inquilinos, mas não se sabe se o apartamento de Stephen foi alugado após o ocorrido. Avenida Wonderland, 8.763 em Los Angeles, Laurel Canyon. A Avenida Wonderland, 8.763, é uma casa branca de 2 andares, com 2 quartos e 2 banheiros. Ela aparenta ser uma casa suburbana comum de Los Angeles. No entanto, este é o local de um dos homicídios não solucionados mais brutais dos últimos anos, onde 4 corpos foram encontrados em 1º de julho de 1981, tão espancados que estavam irreconhecíveis. A história macabra começou no fim dos anos 70, quando a casa foi alugada para Joy Miller. Depois, ela virou base de um dos maiores distribuidores de cocaína e heroína de Los Angeles, quando Joy iniciou um relacionamento com o gangster Billy Devereaux. O líder da gangue, Ron Lorius, e sua esposa Susan também moravam na casa. Outro associado da gangue era John Holmes, o então famoso ator de filmes adultos, assim como David Lind e Scott Thornton, o ex-amante de Liberace. A gangue tinha a reputação de roubar seus rivais e, em 29 de junho de 1981, 4 membros da gangue assaltaram a casa do notório dono de boate e líder da gangue, Eddie Nash. Durante o assalto, o segurança de Nash foi baleado e ferido por David Lynch, e a gangue fugiu com pelo menos $1 milhão em drogas ilegais, dinheiro, joias e armas. Pouco depois do assalto, às 16 horas, em 1º de julho, a polícia foi chamada na Wonderland Avenue, número 8.763, após carregadores de móveis da casa vizinha ouvirem gemidos desesperados vindos do local. Ao entrar na casa, a polícia encontrou uma cena horrível. O corpo de Barbara Richardson, namorada de David Lind, estava em uma poça de sangue no chão, perto do sofá onde dormira. Joy Miller foi achada morta na cama e Devereaux estava caído junto ao rack da TV. Um martelo ensanguentado estava nos lençóis de Joy e vários canos de metal pelo chão.
No quarto ao lado, o líder da gangue Wonderland, Ron Lanius, estava morto, ensanguentado e quase irreconhecível de tanto apanhar. Talvez a cena mais perturbadora tenha sido a descoberta de Susan Lanius. Ela foi achada coberta de sangue ao lado da cama onde estava o corpo do marido morto. Seu crânio estava esmagado, mas ela ainda estava viva, milagrosamente. Os gemidos ouvidos pela empresa vinham dela. Susan sobreviveu ao ataque, mas os danos cerebrais causaram amnésia permanente, tornando-a incapaz de lembrar dos assassinatos de Wonderland. Ela teria ficado no chão por pelo menos 12 horas antes da polícia chegar. Busca policial encontrou uma marca de mão ensanguentada de James Holmes, que foi preso e acusado de 4 homicídios. No entanto, Holmes foi posteriormente absolvido do crime, com o júri acreditando que ele havia sido incriminado por Ed Nash. A atenção voltou-se para Nash, mas ele também se beneficiou de um júri que não chegou a um veredito e saiu livre. Ele foi preso em 2000, acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nash depois admitiu ter subornado um jurado em seu julgamento pelos assassinatos de Wonderland, mas nunca confessou ordenar os assassinatos. Hoje, os assassinatos de Wonderland são vistos como um dos crimes mais brutais de Hollywood. A casa, agora ocupada por um casal, tem seus moradores atormentados por turistas do macabro que querem fotografar o local dos assassinatos não resolvidos de 4 pessoas. Com certeza eu não alugaria esse lugar tão cedo. E você? É isso por hoje. Qual dessas casas você achou mais assustadora? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.